Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Bom dia! Feliz Páscoa! Vamos aplaudir o nosso Deus ressuscitado, que já se revelou a nós nessa manhã de adoração. Gostaria de convidar você a pegar a sua palavra no Evangelho de São Mateus. Pega aí a sua Bíblia, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. São Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler esse capítulo inteiro a partir do versículo 1. São Mateus, capítulo 28. No fim do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Nós vimos o relato de São Marcos na vigília ontem, e não trazia esses detalhes que São Mateus está nos trazendo. Houve um terremoto, não é? Então as mulheres, quando elas foram, não é, de madrugada ao túmulo, no caminho houve um terremoto. Vamos lembrar que havia tido um terremoto violento quando Jesus disse: está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Houve um abalo sísmico em Jerusalém. O templo rachou, o véu do templo se rasgou, mas agora de madrugada elas poderiam achar. Quando acontece um terremoto, por exemplo, em algum lugar, ele vai ressonando, depois alguns tempos ainda tremem. Então a palavra diz que um anjo desceu do céu durante aquele momento de terremoto, e o anjo removeu a pedra do sepulcro e ficou sentado nela, esperando, não é? Ele ficou lá sentado. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Isso não tinha os detalhes. Ontem dizia que elas viram um jovem sentado lá, não é? Elas estavam assustadas, e às vezes quando a gente está assustado, a nossa visão não consegue acompanhar aquilo que está acontecendo, porque houve um movimento nas nossas emoções, na nossa imaginação. Mas agora Mateus está trazendo para nós um detalhe: ele era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo dele que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Repita isso comigo: ressuscitou como havia dito. Mais uma vez: ressuscitou como havia dito. Jesus tinha dito para os seus. Quem é amigo de Jesus recebe de Jesus revelações. Jesus compartilha os sentimentos do seu coração. Jesus compartilha a verdade com aqueles que se aproximam dele e que vão criando um relacionamento de amizade. Se você perceber, você que entrou na caminhada de fé e você busca uma intimidade com Jesus, você começa a ficar mais sensível às realidades espirituais. As coisas que acontecem começam a ser revelação de Deus para você, e não um acontecimento casual. Mas nós começamos a perceber Deus em todas as coisas, em cada detalhe, em cada momento. A gente percebe Deus. Jesus tinha dito para elas, Jesus tinha dito para os apóstolos: ele ressuscitou como havia dito, vinde ver o lugar onde ele estava. Então, um dos primeiros sinais materiais da ressurreição do Senhor é o que? Vamos lá ver aonde ele estava.
o anjo do Senhor disse para elas: vamos ver o local aonde o corpo dele foi depositado. Então, um dos grandes sinais da ressurreição do Senhor é que o sepulcro está como? Vazio. O sepulcro está vazio. Depois, versículo 7. Ide depressa. Repita comigo, ide. Vocês viram o tema da minha pregação? Ressuscitados para ressuscitar. Então o ide que eu falava ontem ao final da homilia da vigília pascal, o ide, avisar os meus irmãos. Aqui de novo aparece a palavra ide depressa, dizer a seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis. Meus queridos, o que aconteceu na Galileia? Jesus morava onde? Quando ele começou o ministério público? Nazaré da Galileia. Onde Jesus nasceu? Belém de Judá. Para cumprir a profecia, o filho de Davi, o Messias viria de Belém, da cidade de Davi. Mas ele desenvolveu o ministério público dele na Galileia. Quando ele saiu de casa com 30 anos, para pregar a boa nova, ele saiu de casa, mas o lugar de habitação dele era em Cafarnaum, na Galileia. Onde os apóstolos foram chamados? Onde? Na Galileia. Diga para os meus irmãos que eu quero me encontrar com eles na Galileia. Lá no lugar do chamado. Lá onde eu os chamei, aqueles que estavam no mar pescando, ali à beira do mar. Natanael, que eu encontrei depois no caminho. Mateus, que eu entrei em Cafarnaum, ele estava na coletoria de impostos. Então vamos voltar para Galileia, aonde Jesus formou os seus apóstolos. Jesus formou seus apóstolos na Galileia. E agora ele vai ficar 40 dias falando do reino onde? Na Galileia, aparecendo para eles, falando com eles sobre a paz, indicando para eles o caminho que eles deviam seguir, curando o coração de Pedro na beirada do mar da Galileia, aonde Pedro voltou a pescar, que estava voltando para a vida velha, para a profissão antiga. Mas ali na Galileia Jesus já tinha dito para Pedro o quê? E para os outros: de agora em diante vocês serão pescadores de homens, não mais pescadores de peixes. Teve até um PHN que nós trabalhamos isso, né? Dos pescadores. Então, volta para Galileia, lá o vereis. É o que eu tenho a vos dizer. E saindo às pressas do túmulo com temor e grande alegria. O que está escrito aí? Com temor e grande. Dá uma olhadinha para esse irmão, diga para esse irmão, essa irmã que estão aí do seu lado: grande alegria. Hoje é dia de uma grande alegria. Diga mais forte: hoje é dia, meu irmão, de uma grande alegria. Agora você vai dizer para tristeza: show tristeza, não existe espaço para você na minha vida. Vá embora, vá de retro. Tristeza, depressão, abatimento, fala, vai embora, porque Cristo ressuscitou de verdade. Hoje é dia de alegria. Eu não dou espaço para tristeza. E saindo às pressas do túmulo, elas foram com temor e com grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Ele ressuscitou, isso muda tudo. Isso muda toda a estrutura. Isso muda coração, isso muda mentalidade. Nisso, o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: qual foi a palavra que Jesus disse? Alegrai-vos. Alegrai-vos. Diga comigo, fala o seu nome, eu vou dizer o meu. Padre Roger, alegra-te, alegre-se. Pergunta o nome dessa pessoa que está aí do seu lado. Se você ainda não a conhece, diga para essa pessoa com baita sorriso, diga: alegra-te, meu irmão. Agora eu quero pedir para a câmera pegar o povo. Você vai apontar o dedo para
para essas câmeras que estão aqui e você vai dizer: alegrai-vos. Para quem está em casa, diga: alegrai-vos. Mais uma vez, alegrai-vos. Pode aplaudir essa alegria que vai invadir muitos corações nessa hora, porque essa palavra tem poder. Você já está fazendo isso, ressuscitados para ressuscitar. Eu acredito que tem pessoas que nesse momento estavam como que mortas e estão ressuscitando por essa palavra, amém? Pessoas que estavam abatidas e tristes, até mesmo por causa de más notícias, mas elas agora estão se alegrando, porque é um dia de alegria. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Alegrai-vos, alegrai-vos. Jesus disse para elas: alegrai-vos. Jesus está dizendo para você: alegrai-vos. Elas se aproximaram e, abraçando os seus pés, prostraram-se diante dele. Jesus lhes disse: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá me verão. Agora eu vou falar das coisas do reino. Agora eu vou falar das coisas do alto. Agora eu vou falar da eternidade. Diga comigo: eternidade. Celebrar a ressurreição do Senhor é celebrar a eternidade. Existe uma eternidade. Um dia nós ressuscitaremos também com um corpo glorioso no juízo final, amém? Só para ilustrar para você isso. Teve uma vez que eu estava rezando por uma gangue, não para que eles tivessem sucesso. Eu estava rezando por uma gangue que estava matando muitos jovens numa cidade aí do mundo. E o meu pedido para Jesus era que eu tivesse a oportunidade de encontrar-me com o chefe daquela gangue, porque eu queria falar de Jesus para ele. Eu queria apresentar Jesus para ele. Eu queria revelar o ressuscitado para ele, porque eu fui ressuscitado para ressuscitar, amém? Um belo dia eu estou me dirigindo para celebrar uma missa num lugar distante. O meu telefone toca, eu parei para atender porque era uma pessoa que eu estava acompanhando e precisava saber. E aí ele disse para mim: padre, eu estou te ligando para dizer que o fulano, que o senhor estava tanto querendo encontrar-se com ele, acabou de ser assassinado. Aí eu falei: puxa vida, Jesus, eu não tive tempo de falar do seu amor para ele. Eu não tive tempo de revelar para ele a sua bondade, a sua ressurreição. E fiquei com o coração muito apertado. Cheguei no lugar onde eu fui celebrar a missa, coloquei o nome dele na hora, na intenção da Santa Missa, e rezei pela alma dele. Passados uns tempos, eu estava aqui num PHN, celebrei a missa de encerramento e desci ali por trás, cumprimentei todo mundo que estava esperando, e tinha uma família. E com essa família tinha um jovem. E essa família veio e falou assim para mim: ele está querendo falar com o senhor. Eu falei: beleza então. Já tinha diminuído o pessoal. Eu falei: olha, eu estou a pé e eu moro lá em cima. Então eu vou passar o braço no seu pescoço e a gente vai conversando, porque como as pessoas vão ver que eu estou conversando com você, as pessoas não vão me parar. E a gente conversa. Resumo da ópera: esse jovem era um dos membros daquela gangue que eu estava rezando. E aí ele foi e me relatou tudo, que ele estava sendo acusado de um crime que ele não tinha cometido, porque ele não estava naquele dia onde o chefe da gangue foi assassinado. E aí ele foi abrindo o coração, daqui até lá na minha casa. Quando nós chegamos lá na porta da minha casa, eu fiz a pergunta que eu sempre faço: você está arrependido dos seus pecados? Você quer se confessar? E ele começou a chorar e falou assim: eu estou arrependido dos meus pecados, padre, e eu quero me confessar. Ali eu confessei, rezei, pedi o batismo no Espírito Santo, claro, dei absolvição primeiro, rezei. E a partir dali eu comecei a acompanhar aquele foragido, porque ele estava foragido, para conduzi-lo à prisão, a se entregar. Então, graças a Deus, ele entendeu o acompanhamento que eu estava dando para ele, veio aqui na Canção Nova e disse assim: padre, eu vim aqui pedir a sua bênção, porque eu vou me entregar hoje para a polícia. Abençoei, rezei por ele e ele se entregou.
ficou preso 7 meses, até comprovar que ele não tinha participado daquele crime. Ele foi solto. Eu tenho as cartinhas dele guardadas até hoje. Ele me escrevia de dentro da cadeia. Você não acredita as coisas que ele falava para mim, dizendo que me amava, e tantas coisas, fazendo até coraçãozinho. Para você ver, todo mundo tem a bondade no seu coração, só precisa encontrar o ressuscitado, que nós precisamos apresentar para eles. Eu só fui canal para apresentar o ressuscitado, porque eu tinha sido ressuscitado, e eu precisava ressuscitar aquele rapaz. Quando, com 7 meses, ele foi solto, eu celebrei uma missa de ação de graças por ele. Ele estava lá, a família, nós celebramos a missa de ação de graças, e ele começou a caminhar com Deus, a buscar a Deus, a viver aquilo que eu tinha ensinado a ele, até mesmo pelo amor, pela dedicação, pela resposta do acompanhamento. Porém, eu quebrei meu tornozelo jogando espiribol e foi uma polifratura da fíbula. Coloquei 6 parafusos e uma placa, e eu tive que me afastar por 3 meses de tudo que eu fazia, da missa do clube, de tudo que eu fazia de atividade missionária. Tive que cancelar minha agenda e fui me cuidar em Queluz. Na verdade, me cuidar não, fui lá para ser cuidado. Passou 1 mês que eu tinha quebrado o tornozelo, a família me mandou uma mensagem, não tinha um WhatsApp. Padre, o fulano, não vou falar o nome dele, o fulano que é muito amado, sumiu. Na hora que eles me falaram, eu já sabia o que tinha acontecido. Porque Deus perdoa, mas o crime não. Depois de 11 dias, o corpo dele foi encontrado carbonizado. Só foi reconhecido porque ele tinha um cordão e uma tatuagem. Então não teve nem como fazer velório, nada. Mas era a época do Orkut. Eu entrei na internet, postei uma foto nossa, e eu vou falar o nome dele. E aí eu escrevi assim: Rafael, enquanto todos te procuravam, Deus já tinha te encontrado. Porque é isso que a ressurreição faz. É isso que celebrar o Cristo ressuscitado e ser ressuscitado para ressuscitar faz. Eu tenho plena convicção da obra que eu vi o ressuscitado fazer na alma daquele rapaz. Ele pode ter morrido na bios, no biológico, não sei se queimaram vivo, se mataram e depois queimaram o corpo, se jogaram numa valeta ou em qualquer lugar. Mas eu sei o que Deus fez na alma dele, porque foi para isso que Cristo ressuscitou, para que nós também ressuscitemos com ele. Por isso que nós, ao experimentarmos a ressurreição, temos que ter esse propósito. Eu fui ressuscitado para ressuscitar. Eu fui ressuscitado para obedecer a esse ide dizer aos meus irmãos que eu os escolhi, que eu os amo, que eu tenho ressurreição e vida para eles, que eu tenho céu para eles. Não parece uma derrota? Que eu perdi aquele rapaz? Não, Deus ganhou aquele rapaz. Deus ganhou aquele rapaz, não fui eu que perdi. Quando Jesus estava morto na cruz, não parecia que ele tinha sido derrotado? O que tinha sido derrotado na cruz era o pecado e o diabo. Amém? Então aplauda esse Deus que sempre vence. Olha para quem está do seu lado e pergunta: ele já venceu na sua vida? Ele já ressuscitou na sua vida? Se não, eu estou dizendo agora, ele ressuscitou. E ele está ressuscitando você, para que você ressuscite a outros. Aleluia. Pode aplaudir esse irmão aí. Você foi levantado por Deus para ser instrumento da ressurreição. Amém? Vamos lá. Agora eu engodo. É assim que o diabo trabalha. Enquanto elas estavam a caminho, alguns dos guardas chegaram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido.
Reunidos com os anciãos, concordaram em dar bastante dinheiro aos soldados, com essa instrução: contai que durante a noite vieram os discípulos dele e o roubaram enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e garantiremos a vossa segurança. Eles aceitaram o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão ficou divulgada entre os judeus até o dia de hoje. O diabo vai querer sempre mentir para você que você não experimentou a ressurreição. Diante de um problema, diante de uma perda, diante de uma provação, diante de uma dificuldade, diante de uma queda, diante de uma fragilidade que você traz, o diabo vai dizer assim: tá vendo, ó, falaram lá que Jesus ressuscitou, que você ressuscitou, mas olha aí, eles pagaram dinheiro, subornaram os guardas que viram que Jesus havia ressuscitado para enganar. O diabo vai querer enganar, o diabo vai querer nos enganar com histórias de morte, o diabo vai querer nos enganar quando nós olhamos para o mundo e vemos o mundo que parece estar se autodestruindo. E aonde está o Senhor ressuscitado? Enquanto o mundo vai de precipício abaixo, aonde tem ameaça nuclear, aonde acontecem tantas coisas que estão aí diante dos nossos olhos, pestes, coisas que estão acontecendo, tantas desgraças, aonde está o ressuscitado? A obra de Deus acontece sempre no silêncio, nós não a enxergamos, mas Ele está trabalhando, e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Só que o diabo vai querer dizer para você, como esses chefes do Sinédrio, por medo do que aconteceria se todo o povo soubesse que Cristo havia ressuscitado, eles investiram dinheiro. Como tem sido investido muito dinheiro aí na cultura de morte estabelecida na sociedade. Então nós fomos ressuscitados para ressuscitar, para não aderir à cultura de morte, para não aderir às ideologias de morte, para não aderir aos pensamentos desse mundo, para não concordar com os pensamentos desse mundo, porque existem muitos cristãos que até celebram a ressurreição, mas concordam com ideologias que promovem a morte, concordam com sistemas políticos que são incompatíveis com a nossa fé cristã, concordam com a imoralidade, ou até mesmo vivem a imoralidade do mundo e estão de acordo, patrocinam pecados com seu próprio dinheiro. Cristo ressuscitou para que nós verdadeiramente ressuscitados sejamos instrumento de ressurreição. Existe um sistema político corrompido, não só na nossa nação, mas nas nações da terra. Existe um trabalho sistemático para destruir a virtude no meio de nós, para imprimir em nós os vícios, para que nós sejamos pessoas que, ao invés de optar pela vida, optam pela morte. Porque o salário do pecado é a morte. O padre Jonas chamava esse sistema de sistema do mundo ou sistema do anticristo. E meu irmão, nós estamos inseridos no sistema de Deus. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: Deus, convence esse meu irmão que nós estamos, pela sua ressurreição, nós estamos, pela sua ressurreição, inseridos no seu sistema, no sistema de Deus, no sistema da vida, e não no sistema da morte, e não no sistema da mentira, mas no sistema da verdade, e da verdade plena. Senhor, convence nesse domingo da ressurreição a esse meu irmão a escolher definitivamente o sistema de Deus, o sistema do ressuscitado, e sendo ressuscitado, ele ressuscite outras pessoas. Balança a mão desse irmão e diga: essa é a sua responsabilidade. Amém. Essa é a minha responsabilidade.
Eu não posso estar de acordo com esse sistema. Eu não posso estar de acordo com essa ação de ideologias que promovem a morte, aborto, eutanásia. Eu não posso concordar com a ideologia de gênero se eu ressuscitei, porque isso é morte da pureza das nossas crianças. Você está me entendendo? Ou eu preciso ser mais claro? Sim ou não? Sim, eu preciso ser mais claro? Se eu for mais claro, eu vou sair daqui preso. Mas não tem problema, se for preso por causa da verdade, eu vou tranquilo. Existe um sistema que às vezes eu falo isso, as pessoas falam, isso não existe, nunca leram a Bíblia, não conhecem a história. Sempre existiram pessoas que quiseram fazer um domínio mundial. Quando a gente fala de nova ordem mundial, isso não existe não. Pelo amor de Deus, vai estudar pelo menos. O que Nabucodonosor queria? Dominar o mundo. O que a Babilônia queria? Dominar o mundo. Não é? Aí o pessoal está levantando ali, ó, Brasil sem aborto. É isso mesmo. É essa a nossa escolha da ressurreição. Se eu acredito que Jesus ressuscitou, eu sou contra toda e qualquer cultura de morte. Eu não sou contra pessoas, eu sou contra um sistema. Vocês estão entendendo? As pessoas nós amamos. Eu não estou dizendo que eu peguei um cara que estava foragido da polícia e cuidei dele e levei ele para Jesus. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de sistema. Vocês estão entendendo? Porque daqui a pouco você está dizendo disso de algo. Não, pelo amor de Deus, eu estou falando de um sistema. Pessoas, elas são minha responsabilidade como sacerdote de evangelizá-las, de falar do amor de Deus e ressuscitá-las para Cristo. Agora um sistema eu não aceito definitivamente, ainda que eu tenha que pagar um preço bem alto. Amém? Olha para quem está do seu lado. Aceita porque dói menos. Então, se você é nós, se você está de acordo com esse sistema do mundo, desculpa, você não está levando o ressuscitado, você está levando a morte, porque o sistema do mundo está vinculado ao que Jesus disse em João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E aí o sistema de Deus entra. Mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aleluia. Isso que é o sistema de Deus. Vida em abundância. Vida que transborda. Vida que faz acontecer a força do ressuscitado. Então esse amor do ressuscitado me leva a ressuscitar as outras pessoas. Então não seja comprado por nada. Aqueles homens viram que algo aconteceu, um terremoto aconteceu, um anjo removeu a pedra. Mas por causa de dinheiro, eles foram comprados para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Não se venda por nada, por qualquer migalha, a um sistema de morte. Mas escolha o sistema de Deus. Eu vim para que todos tenham vida. Agora, versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhe havia indicado. Quando viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a missão, você está ligado aí? Está me ouvindo? Sim ou não? Olha a missão que ele dá, não é? Ide e proclamai o Evangelho a todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá no texto de Marcos, que é a sequência daquele que nós lemos e meditamos ontem na vigília pascal, Jesus vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será
Por isso que ele está dizendo: ide e anunciai a boa nova a todos os povos e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o versículo 20: ensinai-os a observar tudo o que eu vos mandei. Ensinai o mundo a observar o que eu vos mandei. Agora, deixa eu te dizer, eu não sei quantos nós somos aqui, quantos nós somos pelas redes sociais e pela TV e pela rádio. Mas Santa Catarina de Sena dizia assim: se nós formos o que nós devemos ser, nós colocaremos fogo no mundo. Ainda que nós sejamos um pequeno remanescente, dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Ainda que nós sejamos um pequeno remanescente, fiel, mas é um número suficiente para colocar fogo no mundo. Não aquele fogo que os filhos de Boanerges, né? Quem eram os filhos de Boanerges? Do trovão? Tiago e João. Um dia Jesus quis entrar na Samaria, os samaritanos não quiseram receber Jesus. E aí os filhos do trovão disseram: Senhor, o Senhor quer que nós peçamos para que faça cair fogo no céu e queime cada um deles? Jesus disse: eu não quero que queime nenhum deles, eu quero que o fogo do meu amor seja incendiado na alma deles. Eu nunca, quando eu falo do inferno, da condenação, eu não desejo que ninguém seja condenado ao inferno, jamais. Eu quero que as pessoas sejam incendiadas pelo fogo de Deus, do Espírito Santo. Porque um dia eu estava no inferno da droga. Um dia eu estava no inferno da prostituição. Um dia eu estava no inferno do alcoolismo, da bebida alcoólica. Um dia eu estava no inferno do rock satânico. Um dia eu estava no inferno dos bailes funks no Rio de Janeiro. E se o fogo destruidor tivesse me atingido, eu tinha sido consumido nas labaredas do inferno. Mas eu fui alcançado pelo fogo do amor de Deus, e olha o que Ele fez comigo. Isso é ressurreição. Eu não quero que ninguém vá queimar no fogo do inferno. Aquele que talvez se sinta meu pior inimigo, que me deteste, que talvez deseje o mal para mim, eu não quero para ele o fogo do inferno, eu quero para ele o céu. Eu quero que ele queime de amor por Jesus aqui nessa terra, seja invadido pelo fogo do Espírito Santo e experimente o ressuscitado. Bata o pé aí nesse chão. A Canção Nova existe para ajudar um povo a ir para o céu e não para o inferno. É por isso que nós estamos aqui. É porque nós cremos na vida, nós cremos no ressuscitado. Nós cremos que o poder da palavra transforma, que as vidas são transformadas pelo poder da palavra e pela nossa evangelização. Então, qual foi a ordem que Jesus deu aos apóstolos? Ide e pregai o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do... E ensinai. Eu vou voltar a isso aqui, porque isso aqui é importante para a nossa salvação. Ensinai-os a observar tudo o que eu vos mandei. Ensinai-os a observar tudo o que eu vos mandei. Nós temos que falar a verdade, sim. Nós temos que ensinar a verdade, sim. Nós temos que dizer para o povo o que é certo e o que é errado. O que nós fazemos é exatamente isso. Agora, dizer o que é certo ou errado, você vai ficar com o seu livre-arbítrio para escolher. Agora, que tem que ser ensinado, tem, porque foi mandato de Jesus. Ensinai-os a observar tudo o que eu vos ensinei. Ressuscitados para? Ensinai-os a observar tudo o que eu vos mandei. Gente, eu recebo testemunhos de milagres, de coisas extraordinárias, tremendos. Tem um mês, eu fui pregar em como é que é o nome lá? Montes Claros, Minas Gerais. É nóis! Montes Claros? Olha aí que bênção! Eu fui pregar lá em Montes Claros e tinha uma senhora que queria dar um testemunho para mim de uma graça. Uma senhora de 90 anos. E claro, eu tento receber todo mundo, abraçar todo mundo, dar bênção em todo mundo. Às vezes a gente não consegue.
devido à correria e tal. E aí no domingo essa senhora foi. E aí ela disse para mim, a família junto ali com ela, todo mundo muito emocionado, que ela tinha sido picada pelo barbeiro. Qual é a doença que o barbeiro traz pra gente? Gente, tá cheio de médico aqui. Doença de Chagas. E ela tinha 80 anos quando ela foi picada pelo barbeiro. Sinais do ressuscitado, sinais da ressurreição. Ela foi internada porque ela ficou muito mal e o coração dela começou a bater somente a 25 batidas. Muito fraco. O médico, depois de tudo que ele tentou fazer, ele chamou a família e disse: levem a mãe de vocês para casa para ela morrer em casa, porque eu não tenho mais o que fazer. Levaram a mamãe para casa, ela muito submetida a tudo que tivesse que acontecer, preparada. Era uma quarta-feira, eu estava celebrando a missa do clube de evangelização e ela estava assistindo junto com a filha. E naquele momento eu disse: Dona Maria de Jesus, a senhora foi picada pelo barbeiro e está com a doença de Chagas. O seu coração está batendo a 25. E Jesus manda te dizer que Ele está te dando um coração novo. E a senhora vai viver para testemunhar o coração novo que Jesus está te dando. Calma, esperar chegar ao fim. Tá, ela chorando abraçou-se com a filha e disse: sou eu. E, inclusive Jesus disse o meu nome. Ela voltou ao médico, o coração estava batendo a 75. O médico fez o exame do coração e disse assim: Dona Maria de Jesus, a senhora passou por um transplante porque o seu coração é novinho em folha. Já tinha 10 anos. 10 anos. Ela está com 90 e o coração novo. Eu estou dizendo sinais do ressuscitado. Sinais do ressuscitado. Mas se você quer alegrar o Padre, eu me alegro, eu celebro, eu proclamo as maravilhas, porque são sinais do ressuscitado. Existe algo que eu me alegro. Eu estava agora tomando café junto com o Frei e a gente se alegra. Se você for perguntar para qualquer um pregador aqui, o que a gente mais se alegra é quando alguém diz assim: eu estava na morte do pecado, mas aquela palavra me tocou e eu ressuscitei e hoje eu sou um homem novo, hoje eu sou uma mulher nova. Ressuscitados para... Como? Deixa eu te dizer, Deus não ressuscitou você para você viver uma vidinha qualquer. Deus ressuscitou você para que você seja instrumento de ressurreição para os outros. Mas, Padre, como que eu vou fazer isso? Vivendo uma vida ressuscitada, não estando de acordo com o mundo, não estando de acordo com o sistema do mundo, não estando de acordo com as ideologias e a politicagem corrompida da morte, não estando de acordo com aquilo que é contra o Evangelho, que Jesus não ensinou. Ainda que seja um sacerdote como eu que esteja ensinando errado, você tem a Bíblia e tem o catecismo da Igreja Católica para te manter vivo na sua fé. E o Papa Francisco disse nesses últimos tempos: católicos, voltem a estudar o catecismo da Igreja. Por que ele está dizendo isso? Porque no catecismo da Igreja existe uma doutrina segura que vai nos manter em estado de ressurreição para ressuscitar os outros. Ah, mas fulano de tal faz isso, ciclano faz aquilo, aquele padre faz aquilo, não sei quem faz aquilo. Problema é dele. Se você viu que ele está fazendo errado, é porque Deus está te chamando a interceder por ele e rezar para que ele mude, não para você imitar o erro dele. Se não, meus queridos, nós vamos ficar aqui numa boa cantando. Daqui a pouco o Frei vai vir pregar, vai cantar, né, mãe? A mãe do Frei está aqui, ó. Aí todo mundo chora e não sei o que lá, vai embora e continua na morte do sepulcro. E a mãe de um padre é de todos, né? Então é por isso que a gente fala mãe. Ressuscitados para ressuscitar. Olha só. Abra em Atos dos Apóstolos,
em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 26. Vamos começar no versículo 25. Está ligado aí? Barnabé então partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. O que eles fizeram? Não, gato comeu sua língua? O que eles fizeram? Instruíram. O que Jesus mandou eles fazerem? Ensinai-os a obedecer a tudo que eu vos disse, vos ensinei. Então Paulo ficou um ano junto com Barnabé, trabalhando juntos em Antioquia, e instruíram uma numerosa multidão. Agora olha esse restante. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de... De quê? De quê? De quê? Deixa eu te dizer, aonde você trabalha, na sua Antioquia, eles reconhecem que você é cristão? Independente se você está com a camisa de Nossa Senhora, de Jesus, uma cruz, mas o seu comportamento, as suas conversas, aquilo que você vive no ambiente que você está, as pessoas dizem assim: eles são cristãos. Sabe o que essa palavra cristão diz? Ungido. Sabe o que essa palavra cristão diz? Um outro Cristo. Ressuscitados para ressuscitar. A gente não vai precisar falar nada, mas as pessoas nos verão. Elas verão que Cristo ressuscitou através do nosso comportamento, da nossa vida, da forma que nós falamos, daquilo que nós pensamos. Eles conviveram um ano com Paulo e Barnabé, e ao final foi a primeira vez, porque os apóstolos passavam, faziam os milagres, operavam maravilhas, pregavam. Mas o que fez o povo reconhecer que eles eram cristãos? O tempo que conviveram, um ano. Vou chamar você para ir lá para minha casa, ficar com um ano comigo lá em Brasília, tá afim? E aí daqui um ano eu vou te trazer aqui na próxima Páscoa para você dizer se o Padre Roger é cristão ou não. É a nossa forma de viver que diz que Cristo ressuscitou na nossa vida. E aí eu vou terminar com aquilo que Paulo disse lá na carta aos Gálatas, no capítulo 20. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Se você quer sair dessa Páscoa na Canção Nova com um lema de vida, é Gálatas 20, Gálatas 2:20. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Se Cristo viver verdadeiramente em você, a sua identidade se misturar com a dele, os seus pensamentos se misturarem com os dele, o seu comportamento dele, porque existem duas formas: apropriação e imitação. Eu me aproprio de tudo que é de Cristo para a minha vida e eu começo a imitá-lo. Então o meu lema de vida, de ressuscitado para ressuscitar, é esse. Talvez você pode até colocar assim: agora eu tenho um outro sobrenome. Meu nome é Padre Roger Luiz da Silva. Eu vivo, mas não eu. Cristo vive em mim. Fica em pé. Aí você vai entender aquilo que Francisco de Assis diz para o irmão Leão, quando ele chamou o irmão Leão para pregar o evangelho em Assis. Francisco diz assim para Leão: Leão, vamos descer lá na cidade, o convento é em cima, se um dia você for em Assis, você vai ver. O convento é em cima e tem a cidade lá embaixo. Eles desceram do convento, o irmão Leão pegou o evangelho dele e falou: é onde que eu vou descer o sarrafo no povo lá de Assis? Aquele povo corrompido, aqueles jovens pecadores, aquele monte de gente que vive na bebedeira, na festa. E eles deram uma volta na cidade, na praça, estava lotado de gente, igual as nossas praças.
cuidaram dos pobres, deram comida aos que estavam com fome, limparam as feridas. E Francisco disse para Leão: Leão, vamos embora, vamos voltar para o convento. Leão saiu de lá fulminante. Quando estava chegando em casa, ele falou: mas Francisco, nós não dissemos uma palavra. Eu levei o evangelho e não falei do evangelho. E Francisco disse assim: Leão, eles nos viram. Não eu, mas Cristo que vive em mim. E aí, Francisco disse para Leão: Leão, pregue sempre o evangelho. De vez em quando use as palavras, porque a sua vida vai ser o único evangelho que muitas pessoas vão conseguir ler. Qual é o lema do nosso final? Hoje é o final, né? Do nosso retiro. Não eu, mas Cristo que vive em mim. Se você for o que você deve ser, você vai colocar fogo no mundo. A começar na sua casa, a começar no seu trabalho, a começar das pessoas que estiverem em contato com você. Elas verão ressuscitado em você, ressuscitados para ressuscitar. E você vai ressuscitar a muitos. A muitos. Levanta o seu braço lá no alto, fecha os seus olhos e diga para Jesus: não eu, mas Cristo vivendo em mim. Vai rezando com essa palavra, diga: eu quero, eu preciso, eu necessito. Fala, Senhor, eu necessito que vivas em mim, eu necessito que toques em mim, eu necessito que nessa hora me ressuscites, para que eu ressuscite. Eu não quero mais, eu quero que a minha identidade se misture com a sua, eu quero que o meu comportamento seja o seu, que os seus pensamentos sejam os meus, que as suas palavras sejam as minhas, que a minha maneira de lidar com as pessoas seja a sua maneira. Não eu, mas o Senhor que vive em mim. Não eu, não mais eu, é Cristo que vive em mim. É Cristo. Então viva em cada um de nós, em cada um desses que o Senhor me confiou nessa manhã, em cada filho, em cada filha, em cada criança, em cada jovem, em cada adulto, ancião. Senhor, que aconteça agora uma ressurreição, uma transformação. Nós queremos ser transformados em Ti, nós queremos ser ressuscitados para ressuscitar. Já não eu, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Ergue os seus braços e declara isso: é Cristo que vive em mim, não mais eu. É Cristo que vive em mim e vive em mim. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar o céu. E essa verdade, quero chamar a Val aqui, mas antes da Val falar o que ela tem para nos dizer, eu quero abençoar o seu propósito de não mais eu, é Cristo que vive em mim. Que essa bênção cele aquilo que o Senhor fez na sua vida, no seu coração, e o que Ele fará através de você para ressuscitar tantos irmãos e irmãs, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz festa, faz barulho aí pro ressuscitado.